disciplina de Ciências Morfofuncionais, Sistema Renal, Endócrino e Digestório. É a última semana da disciplina, então é uma semana que eu sempre indico que vocês façam uma revisão, uma releitura das 4 semanas, né? E aí hoje nós vamos falar sobre temperatura corporal. Controle de temperatura, né? Vocês já abriram a aula atividade de hoje? Todo mundo já está aberto, gente? Vocês estão... ouvi vozes. Vamos lá. Gente, eu sempre gosto de botar a Marla para ler, porque a Marla é ótima, ela gosta de ler, só que a gente cai no meio do texto, coitada, e o áudio dela começa a dar interferência. Eu não sei porquê, não sou da tecnologia, esse ponto, mas eu vou ler o texto e a gente vai responder junto, tá? Hoje o artigo, a notícia chama Um tecido fresco no calor e no frio, da revista FAPESP. Pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e da Universidade de Xiamen, na China, desenvolveram um tecido de alta tecnologia capaz de, por si só, alterar sua trama em função do calor e da umidade, e assim facilitar a regulação de temperatura corporal. O tecido é produzido com filamentos de triacetato de celulose recobertos com nanotúbulos de carbono. Quando a temperatura e a umidade aumentam, cada fio se comprime e a trama do tecido se torna mais aberta. Os poros maiores facilitam a evaporação do suor e a perda de calor. À medida que os nanotúbulos de carbono se tornam mais próximos uns dos outros, aumenta a capacidade do tecido de emitir radiação infravermelha e perder calor. Em um ambiente frio e seco, as fibras se tornam mais frouxas e os poros fecham, ajudando a reter o calor corporal. O tecido pode ser lavado e tingido e já foi patenteado. Estamos interessados em comercializar o produto, contou o pesquisador Min Young, da Universidade de Maryland, ao jornal El País. Ele afirma que planeja aprimorar o desenho e o desempenho do tecido. Segundo os pesquisadores, o tecido poderia ser usado para fazer roupas esportivas. Uma possibilidade também imaginada seria usar seus componentes para produzir tintas que melhorassem a eficiência energética dos edifícios. Existem outros materiais tecnológicos que facilitam a perda do calor, por refletirem a luz ou deixarem escapar a radiação infravermelha. Os autores afirmam, no entanto, que ainda não se havia obtido um capaz de se autorregular, de modo a armazenar calor no frio e fazer o oposto quando a temperatura sobe. Esse artigo, então, foi de 2019, né? Um tecido fresco no frio e no calor. Um artigo bem recente, considerando aí o ano de 2020, que eu falo que é um ano que não existiu, coitado da ciência, só por Covid. Então, nós vamos para a pergunta número 1. Após a leitura do artigo, responda: como essa tecnologia pode auxiliar no controle da temperatura corporal? Alguém aqui gostava de física no ensino médio? Alguém? Sim ou não? Eu, de jeito nenhum. Alguém mais não gostava? Oi? Eu odiava. Eu tô aqui rindo. Ai, meu Deus, quem mais? O que eu conseguia entender, eu gostava. Ai, quem tá? Temos uma esperança, então. Mas quem, gente? Se pronunciaria aí sobre os conhecimentos. A única matéria que eu lembro é eletrostática. Foi uma matéria que... A única coisa que eu lembro, se me perguntar. Gente. Transmissão de calor, então, não lembro. Então, eu vou começar explicando que esse tecido, ele trabalha ao contrário do que a gente geralmente vê nos materiais.
Geralmente, gente, a maioria dos materiais, quando submetidos ao calor, eles dilatam. Então, eles aumentam o seu comprimento. Tipo fio de poste, né? Entre um poste e outro, quando está muito calor, o fio ele fica mais curvado. Por quê? Porque ele aumentou a dilatação, ele aumentou o comprimento. Já no frio, o tecido ele vai, o material, na verdade, né? Ele vai tender a ficar mais constrito, mais diminuto. Então, pensa no fio do poste de novo, nos dias frios ele não fica tão caidinho, ele fica mais retilíneo. E aí a gente tem essa questão da dilatação dos materiais em diversas coisas. Pensa no líquido, né? A água, quando está na temperatura ambiente, ela ocupa um espaço. Se a gente submete ela à fervura, ela expande, né? Ela aumenta de tamanho. Então, a maioria dos materiais, quando submetido ao calor, ela aumenta o comprimento. Já nesse tecido que foi produzido, ele não aumenta o comprimento, porque pensa assim, numa blusa de frio, né? Se a gente aumentasse o comprimento da blusa de frio, ela aumentaria o tamanho e aumentaria a perda. E aí, nesse tecido, na verdade, o que aumenta são os poros, não o volume do tecido. Quando está muito quente, os poros do tecido se abrem e o calor sai. Então, por exemplo, eu estou usando essa blusa desse tecido especial. Suponha que ela é coladinha em mim, então ela não vai mudar de tamanho. Mas aí, quando ela é submetida ao calor, ela abre buraquinhos. Então, através desses poros, o calor ele evapora. E aí, quando tá frio, ela não abre esses buraquinhos, ela não abre esses poros. Então, ela faz uma camada protetora ao redor do meu corpo, fazendo com que eu não perca calor para o meio ambiente. É bem parecido Conseguiram com captar? o que a gente já, é bem parecido com o que a gente já faz, né? Natural da nossa pele, de troca de calor. Isso, exatamente. Ela Como se reproduz a nossa pele. funciona. Observação pertinente, Adeilson, né? A nossa pele, quando tá calor, se a gente olhar, os poros estão abertos e ali estão saindo gotinhas de suor, verdade? Aí, quando tá frio, a gente tá encolhido, né? Tanto que fica parecendo pele de galinha, né? De tão fechadinho que fica. A gente fica arrepiado. Então, como essa tecnologia pode auxiliar no controle da temperatura corporal? Então, a composição tecidual, né, dessa tecnologia desenvolvida, quando tem calor, ela abre poros, possibilitando a evaporação, o suor, né, a saída daquilo que é quente. E quando está frio, ela fecha esses poros, fazendo com que a gente conserve a temperatura corporal. É física, é lindo. Eu não aguento, né? Ficar sem aparecer. Eu não sei se a gente vai conseguir sustentar a câmera, porque a internet tá ruim. Mas, ó, quando tá frio, fecha. Quando tá calor, abre espaço de troca. É isso que essa roupa faz. Então, se tá calor, ó, eu abro buraquinhos para ventilar. Se tá frio, eu fecho tudo para não entrar ar nem sair ar. Então, esse é o mecanismo de tecnologia dessa roupa. E aí, nós vamos para a pergunta número 2. Descreva resumidamente o mecanismo de controle da temperatura corporal. Nós estudamos um pouquinho sobre o controle da temperatura quando a gente estudou sobre a pele, no semestre passado. E aí, alguém quer falar sobre o assunto? Como que a gente faz o controle da temperatura? O controle é feito através do hipotálamo, né, professora? Também. Também. A gente tem várias formas de controle de temperatura. Pela pele, que é
também, que ela sente o calor. Suor. Também. Suor, joia. Mas o que a gente tem de controle de temperatura? Alguém mais? Se a gente lembrar lá de quando a gente estudou citologia, né? Estudou células, organelas celulares. Quando a gente vai produzir energia, a mitocôndria faz o quê? Combustão, ela gera calor. Então vamos lá, gente, voltando para a física mesmo. De forma geral, a gente tem 4 formas de transmissão de calor: condução, convecção, irradiação e evaporação. Nossa, Daiana, que monte de nome difícil, como que você lembra disso? Eu amava física. Mas vamos lá. Irradiação, gente, é só a gente lembrar do Sol, né? É o formato como o Sol oferece calor pra gente. Nós não temos contato com ele tá lá longe, bem longe, muito longe. Mas ele oferece uma fonte de energia e o calor dele chega para nós através da irradiação. Então, isso quer dizer que eu também posso irradiar calor para o meio ambiente. Se eu estou, melhor, tudo em nós transmite do maior para o menor. Então, o sol é muito mais quente que o meu corpo. Se eu estou no sol, eu recebo calor dele. Agora, se eu estou num ambiente que é mais frio do que meu corpo pode irradiar calor para esse meio. Entenderam o primeiro conceito? Então, ó, Sim. Sol, e a gente está aqui. No meio, só tem ar, né? E às vezes até nada. Então, irradiação é uma luz que a gente não vê, é uma onda que a gente não vê, que transmite calor. Forma número 1. Forma número 2 é a condução. A condução é uma molécula esquenta e ela agita, e aí ela bate na outra e as duas agitam. Um exemplo disso é a colher. Então, por exemplo, se você for comer ou se você for mexer alguma coisa com uma colher de alumínio, a sua mão, né, a ponta que você está segurando, não está em contato com o fogo, não está em contato com a fonte de calor. Mas se você ficar com essa colher em contato com a fonte de calor, ela vai ficar toda quente, não vai? Né? Pega a colher, por exemplo, coloca no fogo. A pontinha dela, ela vai esquentar até chegar na sua mão, e sua mão vai queimar. Isso é a condição de calor por transferência de calor por condução. Então, uma molécula esquenta, agita, bate na outra, e aí elas vão se agitando até chegar ao final desse material. Então, a gente teve condução por irradiação e por condução. A gente tem a convecção também, que é a transferência de calor por peso do ar. E aí a gente tem, por exemplo, o ar-condicionado como exemplo, né? Que está em cima, o que é gelado, né? O ar-condicionado ele tem que estar em cima, para ele ter o desempenho melhor. Ele vai gelar o ar que está em cima, o ar que está em cima ele é mais pesado, então ele desce, né? Então ele vai gelando toda a parte inferior. E aí o ar que estava quente sobe para ser gelado de novo. Esse é o ciclo, por exemplo, do ar-condicionado, é a convecção. E por último, a gente tem a evaporação, que é o mecanismo do suor. Então vamos lá, eu posso transferir calor para o meio. Se o meu corpo for mais quente e o meio for mais frio, eu vou emitir calor. Se o meio for mais quente e o meu corpo for mais frio, eu vou receber calor. Mecanismo de irradiação. Mecanismo número 2, que é o de condução, é o da molécula que vai agitando. Então, eu posso receber calor, por exemplo, colocando a mão numa placa quente, a minha mão vai ficar quente. Ou ao contrário, eu posso dispersar calor se eu coloco a minha mão quente numa placa fria. Então, eu vou transmitir calor. A terceira forma é a convecção, né? Que é o mecanismo do peso do ar. E a última é a evaporação, que é através, então, do mecanismo do suor.
No dia a dia, então, gente, a gente pode absorver calor do meio ambiente e tender a superaquecer, por exemplo, no verão extremo, de Cachoeira de Itapemirim, que é muito normal, a gente tem 42 graus. Ou quando a gente for viajar, né, lá no Egito, nas pirâmides, no dia que a gente tiver dinheiro e a pandemia permitir, a gente ficaria absorvendo calor. E além disso, nosso organismo produz calor. Eu achei muito legal aí que vocês lembraram do hipotálamo, né? Ele vai mandar o meu metabolismo funcionar. E aí toda vez que eu for produzir energia, que eu for me movimentar, que eu for digerir, que eu for combater uma infecção, eu vou precisar fazer combustão energética. E combustão nada mais é do que queimar. Queimar gera calor, né? Então eu tenho uma fonte de calor constante dentro do meu organismo. E aí, para eu conseguir fazer com que o meu organismo fique numa temperatura que ele possa funcionar de forma adequada, eu vou usar de todos esses mecanismos para me regular. Então, se eu estou num ambiente frio, eu preciso aquecer meu organismo. Então, eu tendo a produzir mais calor. Por exemplo, na época fria, a gente tende a gastar mais energia. Nosso paladar muda, inclusive, a gente come mais massa, né? Porque a gente precisa consumir caloria mesmo para manter o organismo mais acelerado. Quando a gente está no calor ambiental, eu vou suar, por exemplo, né? Eu vou evaporar para que meu organismo se mantenha na temperatura ideal de trabalho. Então, a gente usa desses 4 mecanismos: irradiação, condução, convecção e evaporação para fazer o controle da nossa temperatura ideal. Isso pode ser do meu corpo para o meio, se o meu corpo estiver mais quente e o meio estiver mais frio, ou também o contrário, se o meio estiver quente e o meu corpo mais frio. E a gente sempre vai fazer essa troca de calor. Essa troca de calor ela é sempre necessária. E aí, às vezes, a gente vai, por exemplo, a ideia dessa roupa é a gente não mudar de roupa, né? Porque no calor a gente usa roupas, né? Igual eu tô hoje, de vestido de alcinha. No frio a gente usa blusa de manga comprida. Então a gente vai trocando também de figurino de acordo com a temperatura do ambiente. A ideia dessa roupa é um revestimento servir para todas as formas de temperatura. Se eu estou com calor, ela vai abrir poros e eu vou evaporar suor sem dificuldade. E se eu estiver com frio, ela vai fazer uma blindagem para que eu não sinta esse frio, para que meu corpo não disperse calor para o ambiente. Eu não sei vocês, mas eu pensei nessa roupa assim, imagina, por um morador de rua, coitadinho, que passa frio. Ia ser lindo. Ou também, como homens falaram, né, um protetor térmico como a tinta, né? Tem lugares que as casas são construídas em locais muito gelados, aí tem que fazer parede, tem que colocar isopor, tem que usar aquecedor dentro de casa, e a ideia de ter uma tinta com essa tecnologia ajudaria no controle da temperatura dentro da casa das pessoas. Então vamos lá, gente. Como que o nosso organismo controla a temperatura? Alguém pode me explicar, depois de tudo isso que eu falei? Como que o nosso organismo controla a temperatura? Vocês vão me deixar no vácuo, não acredito nisso. Que presente horroroso que vocês estão me dando. Como que o nosso organismo controla a temperatura? Então, de forma geral, gente, nosso organismo... Oi? Não, é Ai, porque Deilson. assim, eu tenho dó de deixar as pessoas no seco, entendeu? Mesmo que eu vou falar, posso falar bobagem, né? Mas Mas a ideia é a gente falar, olha só, tentativa e erro é um formato de aprendizagem também. exatamente. Bom, como É um você formato explicou de... aí, né, por condução, o Uhum, nosso corpo ele troca constantemente, ele está em troca de temperatura e calor com o isso. ambiente, né? Uhum.
E você me disse que tem 4 meios: Isso, evaporação, irradiação, isso, que é o Sol trocando com a gente, por condução, isso, né? Quando você vai trocando moléculas, elas se aquecem ou isso. esfriam, e isso vai tornando um efeito cascata. Uhum. E a outra eu esqueci. O ar-condicionado, convecção. Isso aí. Esse cara aí. E a última é o Resumidamente, suor, que é evaporação. a Isso evaporação. aí. Isso. Resumidamente, então, nós somos uma fonte de calor, tá? Porque o nosso metabolismo ele gera calor. Mas a gente troca calor também com o meio. Então, se eu estou num ambiente frio, o meu organismo tende a perder calor. Agora, se eu estou num ambiente quente, para o meu organismo não superaquecer, eu vou usar de outros mecanismos para manter a temperatura, porque senão eu vou ficar, né, com o organismo com temperaturas altíssimas. A gente vai absorver calor. Então, de forma geral, a gente tem esses 4 mecanismos: irradiação, condução, convecção e evaporação, para serem os reguladores dessa troca de calor. Sempre vai ser uma troca de quem tem mais calor para quem tem menos calor. Então, se eu estou em exposição no sol e o sol está quente, eu recebo calor e meu organismo vai aquecer. Para eu não entrar em. Não criar um ambiente incompatível com a vida, eu vou começar a transpirar. Agora, se eu estou, por exemplo, lá na Antártida, que é muito, muito frio, o meu organismo, que é mais quente, vai tender a dispersar calor para o meio ambiente. E aí a mesma coisa, se o meu calor sai todo, eu também não consigo viver. Então, para isso, a gente usa os mecanismos de compensação de calor, que podem ser para perder ou para não perder. E aí, no caso de não perder, a gente usa, por exemplo, as coberturas teciduais, né? A gente usa roupa. Atualmente a gente usa roupa, ainda não existe outro mecanismo para a gente impedir a perda de calor, não. Ok, galera? Tá todo mundo vivo? Ok. Tá todo... O Ailton É muito sumiu. interessante quando você tem o em Eu Dayana. tô. Interessante, né? Sim. Que você falou, por exemplo, você citou o exemplo de cachoeiro, né? Que bate aí 42 graus. E o nosso corpo Isso. tende a se manter ali nos 37, né? 36, É, 36,6. é, e é muito interessante, né? Porque você tem uma temperatura ambiente aí na casa dos 40, e imagine quanto que o corpo não deve estar trabalhando ali para poder manter a temperatura. Para poder manter a temperatura. Por isso que a gente fica suando igual tampa de marmita. É muito Em louco, cachoeira. bem interessante. E ao contrário. E a premissa inversa também é correta. Então, por exemplo, se a gente está num ambiente frio e, por exemplo, eu preciso fazer uma atividade física, né? A atividade física vai fazer queima de calor, né? A gente não fica transpirando quando faz atividade física. E aí, se eu estou no frio, fazendo uma queima calórica, digamos assim, eu vou queimar muito mais caloria. Porque eu preciso regular a temperatura do meu corpo, porque eu vou dispersar calor para o ambiente. Então, dica para a galera que gosta de malhar: fazer atividade física no ambiente climatizado gasta mais caloria do que fazer atividade física no ambiente que não é climatizado. Porque a Daí, gente vai tender. Ah, é por isso que, vamos supor, eu costumava, né, tomar banho na Carol. academia antes de ir pro trabalho, treino de manhã e tal. Quando eu terminava de treinar, toda suada e tal, o corpo quente, com a água gelada, o banheiro ficava todo embaçado, o box do banheiro, e tipo assim, a água tava quente, e foi isso que fez a liberação de calor. Sim, você estava fazendo liberação de calor. Você era a fonte de calor daquele ambiente, não o chuveiro. Sim, é verdade. E aí, para Outro exemplo quem. também
Outro exemplo também, quando a gente está por exemplo, a gente está no inverno e você vai para uma sala e coloca diversas pessoas dentro dela, o calor das pessoas acaba aquecendo o local. Então O o local. famoso calor humano, né? E tende a esquentar o local. O calor humano é real. A gente exala calor, mas às vezes a gente absorve. É sempre uma transferência de quem tem mais calor para quem tem menos calor. Então, nós somos também uma fonte dissipadora de calor se o ambiente estiver mais frio. É por isso que a gente precisa colocar roupa. Na verdade, a roupa, gente, ela não aquece a gente, ela impede que a gente perca calor para o ambiente. Diferente. Nós temos calor, nós geramos calor. E esse calor é o suficiente para a gente viver. Mas se eu estou num ambiente gelado, fisicamente, eu vou perder calor para o ambiente. Então, eu coloco roupa para que meu corpo não exale o meu calor para o meio. Para que eu não fique hipotérmico. É assim que funciona. Inclusive, gente, aquele calafrio da febre é isso, né? A gente está com o corpo com 38 graus. E aí a gente tem o ambiente com 35. Não estou falando que o ambiente está gelado. Mas geralmente, o que vai acontecer? Eu estou com febre, vou perder calor para o ambiente. Isso vai me dar frio. Esse é o calafrio que eu sinto da febre. E o calafrio quando não é da febre? Tem alguma explicação para isso? Aí a gente tem problemas psíquicos envolvidos, entendeu? Certo. Na verdade, assim, Ailton, quando a gente tem calafrio relacionado com temperatura, é sempre isso, né? Eu estou mais quente do que o ambiente. E aí, por conta disso, eu estou dissipando meu calor para o ambiente. Então, hoje, minha temperatura corporal 36 graus, se eu estiver no ambiente de 20 graus, eu estou perdendo calor constantemente. Entendi. Vamos supor que o meu organismo naquele momento não esteja conseguindo queimar energia suficiente para dissipar esse calor. Então eu posso ter essa sensação de calafrio. Mas é sempre do maior para o menor. Por isso que eu usei a ideia da febre, né? Porque às vezes a pessoa tem febre no verão. Ele fala, nossa, mas está sentindo frio. Sim, porque o corpo dela está mais quente que o ambiente. Então o corpo dela está perdendo calor. E aí a sensação é de frio. Alguém mais? Viu, gente? Física é legal. Física tem muito a ver com aquilo que a gente faz. Então, controle de temperatura corporal nada mais é do que respeitar as mesmas transmissões de calor que vocês estudaram lá no ensino médio. Exatamente a mesma. Só que agora a gente está pensando no tecido que é vivo. Não mais um tecido inanimado, como a gente viu nos exemplos da escola. Agora é mais legal. Agora é mais legal. É isso, gente. Finalizamos. Hoje eram só 2 perguntas. Ok? Vamos encerrar. Hoje vocês têm aula ao vivo, daqui a pouco, não esqueçam de assistir a aula. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, ou por aqui, ou enfim, vocês sabem me achar, não é tão difícil assim. Lembrem do desafio Nota Máxima, vai ter intensivão esse final de semana. A ideia do desafio Nota Máxima, gente, é realmente fazer um reforço assim, dos conhecimentos prévios. Então, hoje vocês estão vendo matérias de antes da faculdade. Mas quando chegar ano que vem, vocês vão revisar as matérias desse ano. Então, o desafio Nota Máxima é bem interessante para a gente manter essa rotina de revisão de material. Bom, beijinhos para vocês. Daiana, E aí? só uma pergunta. Você vai fazer algum... tipo um simulado para revisão para prova? Posso fazer. Eu curto fazer essas coisas, vocês sabem, né?
Eu faço e mando para vocês no WhatsApp. Ai, faz, por favor, você vai salvar minha vida. Que eu tô perdida nessa matéria, Jesus. Eu vou fazer umas perguntinhas então e mando para vocês por WhatsApp, igual a gente sempre faz. Tá bom? Tá bem, então. Obrigada. Tá bom. Eu vou mandar uns slides para vocês também que eu preparei para a gente tentar fazer uma revisão, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas eu vou tentar na quinta-feira. Tá bom? Show. Beijo para vocês. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.